eu decidi compartilhar com vocês como foi a minha experiência fazendo a oração do perdão da Cristina Cairo. A Cristina Cairo, ela fala sobre a linguagem do corpo e como as emoções influenciam nas doenças, né? As emoções reprimidas, elas somatizam em doenças, em dores. Quando eu conheci a linguagem do corpo da Cristina Cairo, eu fiquei maravilhada, porque logo de cara eu já entendi tudo o que ela queria transmitir, né? Então fez muito sentido para mim o conteúdo dela e eu me interessei mais e mais e mais e mais e mais. Tanto que eu tenho um caderninho. Ainda não comprei o livro dela. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando, assisto todos os vídeos delas e vou anotando cada doença relacionada a tal emoção, relacionado a tal lado direito, lado esquerdo, da mamãe, lado do papai, e assim por diante, né? Relacionado a qual área da sua vida e essas coisas assim. Então, depois que eu escutei a Cristina Cairo falando sobre isso, eu fui pesquisando e aí eu fui vendo que mais pessoas também falam sobre essa questão da psicossomática, alguns psicanalistas também falando sobre. Aí foi abrindo mais o campo de informação, né? Então a Cristina Cairo, ela foi o ponto ali inicial e a minha mente para outras possibilidades. Eu estava com a dor no cóccix e fui pesquisar o significado dessa dor, né? Qual era o significado por trás da dor. E aí eu fui vendo e ela falando e batia total com o que eu estava sentindo no momento. Fui analisando aquilo e ela fala, né, nos vídeos dela, os vídeos da Cristina Cairo é completíssimo, porque ela fala o que tá por trás, né, ali da dor, e aí ela dá uma solução, o que você pode fazer para melhorar aquilo. Fez o total sentido para mim. Hoje em dia, todas as dores que eu sinto, eu vou consultar a linguagem do corpo da Cristina Cairo. Mas não que isso vá substituir também um acompanhamento médico, tá, gente? Eu não tô falando pra ninguém parar de ir no médico e ficar só na linguagem do corpo da Cristina Cairo, tá? Eu optei por fazer isso primeiro, né? Ver a linguagem do corpo primeiro, entender sobre as minhas emoções primeiro, antes de qualquer coisa, antes de ir no médico, de fazer um exame, alguma coisa assim do tipo. E aí depois, depois, eu vou lá fazer um exame pra ver do que se trata aquela doença ali para os médicos. Alguns vídeos dela, ela vem falando sobre a oração do perdão, que ela fez em um momento muito difícil da vida dela, né? Em que ela teve que liberar um perdão e também ser perdoada, porque eu acredito aqui que na oração do perdão, quando nós liberamos o perdão, nós abrimos o espaço para ser perdoados também. Eu tentei fazer essa oração do perdão já há algum tempo atrás, né? No ano passado. Eu acho que foi no comecinho do ano passado, eu tentei fazer a oração do perdão, mas eu fazia um dia, no outro dia eu já esquecia. E aí eu fazia um mês e aí parava. Eu acho, na verdade eu não fiz nenhum mês, eu acho que o máximo de tempo que eu fiz foi 20 dias. Por que 20 dias? Porque eu tava fazendo a oração de São Miguel Arcanjo junto. Então eu consegui até 20 dias. E a oração de São Miguel Arcanjo é 21 dias. É outra oração também que eu recomendo muito, também muito poderosíssima, é muito forte mesmo. E eu concluí. E a oração de São Miguel Arcanjo, diferente da oração do perdão, eu não vou entrar em detalhes da oração de São Miguel Arcanjo. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês qual foi a minha experiência com a oração de São Miguel Arcanjo. Mas a diferença entre elas é que a oração de São Miguel Arcanjo pode ser feita todas as vezes que você sentir necessidade, né? Mas também deixando um período longo ali do tempo para a oração, para aquela energia, ela movimentar a sua vida. Então vamos supor assim, se no ano passado eu fiz a oração de São Miguel Arcanjo, eu deixo a energia fluir pelo decorrer do ano, né? E agora, no ano que vem, se eu sentir a necessidade de fazer novamente, eu vou e faço. Deixo a energia fluir até o próximo ano, assim por diante. Ou se a pessoa ela estiver muito necessitada em resolver algo, né, em quebrar... Gente, a oração de São Miguel Arcanjo é maravilhosa. Então, eu não vou entrar muito em detalhes porque o foco aqui é falar sobre a oração do perdão, tá? Mas, assim, a oração de São Miguel Arcanjo, ela pode ser feita quantas vezes você quiser, tá? Até onde eu sei. Mas a oração do perdão não, a oração do perdão ela é para ser feita uma única vez. Ela se resume a 90 dias de oração, onde você vai fazer um dia para o seu pai e um dia para a sua mãe. Então, nesses 90 dias de oração do perdão, você vai estar trabalhando ali a níveis consciente e inconscientes o seu sistema familiar, né? O seu pai e a sua mãe, que foi as suas origens. Ela fala, né, que a oração do perdão é para ser feita uma única vez. Esses 90 dias e tá ótimo. Um dia você faz a oração para o papai, um dia você faz a oração para a mamãe.
já concluiu os 90 dias, não precisa mais você fazer a oração, mesmo que, seja ano que vem, ano que vem eu tô precisando, eu tô sentindo que as emoções estão voltando, as dores estão voltando, as doenças estão voltando, eu posso fazer a oração do perdão de novo? A Cristina Cairo fala que não, que a oração do perdão é pra ser feita uma única vez, até onde eu sei, tá? Eu não sei se ela vem atualizando também essa questão da oração do perdão, mas até onde eu sei ela fala que é somente uma vez. E aí, você não vai focar somente na oração do perdão. O que ela sugere pra gente fazer é o quê? A gente fazer a oração do perdão e daí então procurar uma constelação familiar, né, para estar ali integrando a família, papai e mamãe, honrando papai e mamãe, vendo eles, hipnoterapia, né, para ressignificar traumas, ressignificar bloqueios, um psicólogo, fazer terapias integrativas. E o que a Cristina Cairo fala nessa questão de você não concluir os dias, né, da oração do perdão. Eu vou dar o meu exemplo, né, que eu fiz até 20 dias. E aí eu fiz até 20 dias. Se no 21 eu não fiz, né, no 22 eu poderia fazer pro papai e pra mamãe junto. Mas eu não poderia deixar o 23 também sem fazer. Ficar o 21, 22 e 23 sem fazer. No caso, 3 dias sem fazer a oração do perdão. Porque daí eu teria que recomeçar tudo de novo, a oração. Então, e foi isso que aconteceu. Todas as vezes eu tentei um dia, no outro dia eu já não fiz, nem no terceiro dia, isso foi no começo, né? Então eu tive que recomeçar tudo de novo. E aí depois eu fiz até o dia 8, eu fiquei 3 dias sem fazer, tive que recomeçar tudo do início. E assim por diante. Até que eu fui e falei assim, bom, eu vou deixar, isso foi no ano passado que eu tentei fazer a oração e aí não tava dando continuidade, e é que nem a Cristina Cairo fala, quando você deixa um dia sem fazer, você pode ver até qual dia que é. O seu inconsciente, ele vai meio que começar a querer te sabotar, e vai ser nessa pessoa exata que tem ali algo que você precisa ver, algo que você precisa dar atenção, algo que você precisa curar dentro de você. Lá no ano passado, né, no comecinho, era sempre o pai. Quando eu ia fazer, eu não conseguia, no outro dia, que era o dia do papai, eu não conseguia, eu esquecia. E aí eu tinha alguns bloqueios paternos, eu tinha algumas crenças também relacionadas ao masculino. E depois eu não consegui concluir o dia da mamãe, e aí a gente vê, poxa, e era bem assim, era bem específico, porque vamos supor assim, momentos em que eu escutava alguma coisa que me chateava da minha mãe, e ela nem sabia, gente, que aquilo me chateava, né, porque é nossa percepção. É isso que é o bom que a Cristina Cairo, ela nos ensina, né? Que o que nós recebemos do outro é nossa percepção e não aquilo que o outro realmente quer passar. Às vezes nós temos que perguntar, olha, foi isso mesmo que você falou? Ou não, alguma coisa assim, eu não entendi o que você me disse, você poderia me explicar? Pra gente não tirar conclusões e acabar nos magoando aí. Então, e acontecia isso, né? Aí bem quando eu me chateava com alguma coisinha assim relacionada à mamãe, ou ao feminino, eu esquecia de fazer logo no dia que era pra fazer a oração do perdão pra mamãe. E assim foi. Então é assim, um dia para papai, um dia para mamãe. E a Cristina Cairo, ela fala que nós não precisamos falar os nomes, né, dos nossos papais. Fala papai que me deu a vida e mamãe que me deu a vida. A oração do perdão, ela vai trabalhar ali no seu campo emocional a níveis inconscientes. Assim que eu conheci a oração do perdão, já abriu as possibilidades para mim ter uma noção dessas terapias, né? Que foi a constelação familiar, que hoje nós temos um grupo de constelação familiar. Eu tenho uma colega que ela é a facilitadora. Conheci também a terapia de Reiki, então hoje eu sou terapeuta reikiana. O meu esposo, ele é hipnoterapeuta. Dessa vez foi por conta de um melasma. Me deu uma vontade, assim, porque eu tava cansada já de me olhar no espelho e ver aquela mancha na testa, e ver aquele melasma. Eu procurei também já saber o significado, né, da linguagem do melasma. Eu fui buscar saber onde eu estava me anulando, né? E aí, com isso, eu não tava encontrando, eu falava, nossa, mas como assim? Eu sou uma pessoa que eu peguei uma facilidade tão grande em procurar aqui dentro e falar, achei, pronto, resolveu, e ali acabou a dor, sumiu a dor, ou alguma coisa assim do tipo, né? E agora com o melasma que tava sendo um pouco difícil. Eu falei assim, então eu vou fazer a oração do perdão, e em algum momento vai vir eu vou achar qual é essa emoção. Ou então, se eu nem quiser procurar mais, não precisa também, porque a gente também às vezes nem precisa saber, porque como tá a níveis inconscientes, né? Então, tem coisas que vão sendo trabalhadas sutilmente que a gente não vai nem percebendo. Pra ter uma constância, o que eu fiz?
eu fiz essa folhinha aqui. Eu sou uma pessoa visual. Eu sou uma pessoa que gosta de ver coisas com cores, vibrantes. Como eu sou uma pessoa muito visual e gosto de coisas coloridas, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ou a caneta ou o lápis ali em cima, né, da minha mesinha, um lugar em que eu estou sempre olhando, que eu estou sempre ali me vendo. Então, tem uma mesinha ali que ela é perto de um espelho. E aí, eu todo dia de manhã, né, eu acordar, depois de escovar os dentes, eu vou ali no espelho e aí eu passo um hidratante no rosto, eu faço massagem abdominal, então eu já tô ali. Então é um hábito que já foi criado ali há muito tempo e eu já repito isso todos os dias. Então eu falei assim, pra mim, adquirir o hábito de fazer a oração do perdão, eu preciso facilitar. Eu tô sentindo, assim, uma emoção, uma sensação de preenchimento, porque eu tava sentindo um vazio que eu não sabia qual era o vazio, por quê, o que que eu tinha que preencher com aquele vazio, e ficava me perguntando vários porquês. Hoje não, hoje eu já, assim, me sinto preenchida, cada vez que vem alguma coisa, vem alguma gripezinha ou alguma dorzinha, alguma coisa assim, eu consigo ter mais facilidade ali para lidar com a situação, dar uma respirada, assim, Madalena, o que tá acontecendo? Vamos ver isso daqui, vamos olhar para isso aqui e ter aí, gente, um autocuidado. Esse tempo que eu falei para vocês que eu fazia, que eu fiz um monte de constelação familiar, né? Um monte assim, entre aspas, gente, acho que eu fiz umas 3 ou 4 constelações familiar. Acho que eu fiz 3 e essa a quarta. Eu nunca tinha constelado, constelei mamãe, né? E aí foi bem no dia que acabou. No outro dia, eu constelei em um dia, no outro dia completou os 90 dias, que foi, né, completou o dia da mamãe. E aí foi pra assim fechar com chave de ouro e foi incrível, incrível mesmo. Tudo que eu vi ali naquela constelação foi incrível. Restaurou várias partes de mim da minha vida. Não vou precisar mais fazer a oração do perdão. E o que que eu vou fazer? Eu vou ir reprogramando as outras coisas que irão aparecer, né? Que eu acredito que ainda tem várias coisas pra mim saber sobre mim mesmo. Emoções que eu ainda não sei, que ainda vão vir, né? Crenças, pensamentos. Então, eu vou fazer o que a Cristina Quero fala, que é ressignificar, fazendo hipnoterapia, mais constelação se precisar, passando com terapia, essas coisas assim. Então, gente, esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida também de vocês que conhecem a linguagem do corpo, né, da Cristina Cairo, e também estão pensando em fazer a oração do perdão. E pra quem tá pensando em fazer a oração do perdão, a única coisa que eu falo é façam. Não vou ler, tá, a oração do perdão aqui, porque ela é um pouco grandinha e eu também já falei muita coisa, mas eu vou deixar ela aqui na descrição, se vocês gostaram desse vídeo. Eu peço então que vocês aí cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal que eu vou compartilhar aí como foi o meu desenvolvimento. Um beijo e tchau!